Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos à aula de hoje do nosso componente de hábitos sustentáveis. Eu sou a professora Eveline e estarei aqui ministrando essa aula com vocês, tá? Do nosso componente de hábitos sustentáveis, estamos na atividade 2, o desenvolvimento, tá? Só que eu não estou sozinha, comigo aqui está o pessoal de Libras, os intérpretes de Libras, tá? O Rafael e a Yasmin, sejam muito bem-vindos. E apresentando aqui comigo, tem uma presença ilustre, a professora de Química, Sumaia. Bem-vinda, Sumaia. Obrigada, Eveline, pelo convite. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Sumaia e estou aqui para falar junto com vocês sobre hábitos sustentáveis, né? A convite da professora Eveline. Isso, e muito bem, agora para o pessoal acompanhar, legal, assim, vamos fazer a nossa descrição, né? Sim. Bom, eu sou a professora Eveline, que vos fala, eu estou usando uma botininha de roça, calça jeans, né? Uma blusa de lã, marronzinha, sou branca, tenho cabelos escuros presos e uso óculos e tenho olhos castanhos. A minha estatura é bastante modesta, Sumaia. E você, como você se descreve? Bom, eu também tenho uma estatura de 1,60 m, estou de calça jeans, tenho tênis, né? E estou com uma blusa branca e uma camiseta azul. Meus cabelos são pretos, eu tenho a pele morena e também uso óculos. Então, nós duas usamos óculos. Isso nós temos em comum. Na aula anterior, eu estava conversando aqui com a professora Priscila, parece que é uma característica do pessoal de Ciências da Natureza, o óculos. Sim, é bem verdade, né? O pessoal que usa óculos, quem não usa óculos está de lente. Pode crer. Bom, o objetivo da aula de hoje, que vai aparecer aí na tela para vocês, é compreender o sistema de tratamento de esgoto e sua influência no meio ambiente e em nosso cotidiano. Será que tratar a água, né, que nós utilizamos, os nossos processos, será que tem uma influência na nossa saúde, né? Veremos no decorrer da nossa aula, tá? Aqui para vocês temos as nossas habilidades, que serão abordadas hoje, né? E os eixos estruturantes, né? Como a gente já viu em aulas anteriores, que é a investigação científica, processos criativos, o empreendedorismo e a mediação e intervenção sociocultural, tá? Mas, antes de nós começarmos aí o nosso papo, a nossa conversa, é interessante para o estudante pegar o seu caderninho de anotações, um lápis, né, e anotar as suas dúvidas, rascunhar. Esse brainstorm é muito importante aí para o processo de aprendizagem, ajuda bastante. Porque se a gente contar só com o nosso cérebro, ele nos prega uma peça de vez em quando, né, professora? A gente acaba esquecendo das coisas. Com certeza, né? Verdade. Quantas coisas... tenho a mania da agenda, né? De sempre estar anotando e agendando o horário, seja o que for, né? Até quando eu recebi o convite, eu já perguntei qual horário, porque eu preciso saber qual é o horário da minha aula, qual horário... Então, tudo na agenda também, sempre manter as anotações aí. Então, graças às anotações, a gente observa algumas informações riquíssimas, aonde a gente coletou, de onde foi retirada, né, data e quem foi que falou a respeito, né, que são as citações, de onde veio. Então, isso é importante. E ter esse caderno, esse diário de bordo, ele é bem enriquecedor com o passar do tempo, né, do aprofundamento mesmo que a gente vai fazendo. Então, isso é importante. Exatamente, faz parte do aprendizado, né, do conhecimento científico que a gente vai trabalhar, né? E vamos dar uma recordadinha, pessoal, no que nós vimos na aula anterior. Compreendemos aí a diferença entre resíduo e rejeito, é praticamente
uma polêmica, né? O que é resíduo, o que é rejeito, né? Nós vimos assim que o lixo doméstico, esses lixos que a gente produz no nosso dia a dia, a gente chama de resíduo, né? Que são restos de alimentos e de embalagens que de alguma forma esses resíduos eles podem ser aproveitados ou reciclando no caso de embalagens, né? Reaproveitando em outras funções, uma roupa velha que você usa como um pano de chão, um pano de tirar pó, né, um pote de vidro, que tem gente que faz luminária com pote de vidro, né, o alimento, que você pode aproveitar as cascas para uma outra receita, ou utilizar mesmo o que restou do alimento numa composteira, para colocar numa horta. A gente sempre acaba aproveitando nada. É muito difícil a gente não conseguir aproveitar alguma coisa que a gente produz dentro de casa, né? E o rejeito? O rejeito é o rejeitado. A gente tem que associar isso. É o que não pode ser reaproveitado, né? Que tem que ser disposto diretamente no aterro. Vamos, por exemplo, o lixo de banheiro. O lixo de banheiro é um contaminante. Então não dá para reaproveitar fralda, né, e resíduos de banheiro, assim como não dá para aproveitar resíduo hospitalar, rejeito hospitalar, né, seringas e o materiais usados em curativos, não dá para aproveitar isso. Então isso aí tem que ser disposto diretamente no aterro, né? Analisamos dados de coleta de esgoto e tratamento de esgoto. Nós vimos aqui números, professora, que evidencia o quanto das casas brasileiras, né, das residências do Brasil, tem de coleta e o quanto tem de tratamento. Nós vimos ali que os números ficam bem aquém, né, bem abaixo do que seria interessante e o ideal para manter aí a saúde pública da população em dia, né? Porque tratamento, coleta de esgoto, tratamento de esgoto está diretamente ligado a questões aí de saúde pública que a gente vai ver aí mais a seguir na nossa aula. Aprendemos sobre a influência e a importância da acumulação de fármacos no ambiente, né? O que são fármacos? Relembrando aí da última aula. Medicamentos, né? Aqueles medicamentos que a gente consome, aquele medicamento da dor de cabeça, do anticoncepcional, do anti-inflamatório, que a gente consome, é metabolizado pelo nosso organismo e nós eliminamos nas nossas excretas. E os processos de tratamento de esgoto, eles não eliminam ali do esgoto esses medicamentos, né, hormônios e tal, e acaba tudo indo ali, passando pelo tratamento de esgoto quando existe, né, e atingindo os cursos d'água, e isso é bem ruim, que entra em contato, né, justamente com os outros seres vivos da cadeia, né, professora? Exatamente. E já existe uma grande área, uma grande comoção entre os cientistas pesquisando justamente como isso está afetando o meio ambiente. Então, os novos contaminantes, os contaminantes emergentes que são falados, né? Porque são esses que agora estão sendo investigados e acompanhados aí pelos cientistas para ver o quanto isso afeta o meio ambiente, o quanto isso causa estresse nos animais nesse meio. Então, como é que ele afeta, né, o meio ambiente, no sentido de que a absorção, né, pelos animais, se há absorção pelos animais, onde na cadeia isso vai influenciar? Igual foi estudado anteriormente pelos pesticidas, que a gente já viu que ele influencia, sim, na cadeia alimentar, e quando vocês estudam na formação geral básica, né, Pro? Exatamente, porque essas substâncias, elas vão se acumular no ambiente. E esses animais, plantas, esses seres vivos, eles não conseguem metabolizar essas moléculas, né? E acabam se acumulando no corpo deles e passando, né, para frente, cadeia a cadeia, né? Se a gente consome, por exemplo, nós consumimos uma molécula lá do nosso medicamento, vamos fazer um cálculo a grosso modo, que é o que a gente viu na aula anterior, né? E eliminamos aquela única molécula. Existem outros tantos peixes lá, naquele curso d'água, que vão acabar consumindo cada uma molécula, só que eles estão constantemente se alimentando, interagindo ali com o ambiente, então eles vão absorver muito mais do que uma molécula, né? E o predador topo de cadeia, ele tem aquela dieta dele, ele tem uma dieta, então ele não consome um peixe com uma molécula,
né, daquele medicamento. Ele consome toda a dieta, 10, 30 peixes lá num período de alimentação. Então, na hora que a gente consumir aquele peixe, topo de cadeia no nosso jantar assadinho com batatas, nós, em vez de consumirmos aquela única molécula que deixamos no meio ambiente, aquilo se acumulou de uma tal maneira que você consumiu umas 300 moléculas. Né? Então, isso vai se acumulando. Será que causa um malefício à nossa saúde? Né? A gente consumir de volta todos aqueles hormônios, aqueles medicamentos? Acho que sim, né, professora? Em algum momento isso daí vai pesar, né? Então, é importante a gente começar a pensar no meio ambiente como uma forma de manter, né, a preservação até da nossa própria espécie, né? A espécie humana. Então, a gente precisa, e é importante, por isso mesmo que dentro desse contexto, os hábitos sustentáveis se tornam tão importantes na nossa vida, né? E isso em todos os aspectos. Então, isso é super importante, a gente aprender e entender como isso se desenrola dentro dos processos, para saber aonde a gente pode diminuir, né, a utilização, ou até mesmo cessar, né? Não tenho necessidade de consumir. Também a questão de hábitos saudáveis também, né? De trocar, não ingerir tanta medicamento da alopatia, mas talvez ir para a questão mais das ervas medicinais, que a gente tem aí muitas, inclusive, que já são pesquisadas há um bom tempo. Então, a gente tem esses medicamentos aí naturais, vamos dizer assim, né? Então, isso já vem ganhando mais espaço também até na questão do tratamento. E é importante também, né? Porque tá ali, é natural, e aí a gente sabe que se tá na natureza, né? A natureza, ela própria reincorpora as coisas, né? A questão, quando a gente fala dos rejeitos, principalmente, ou do que não dá para ser, o que a gente acumula, né, que a gente chama de lixo que acumula, que não dá para ser biodegradado, esse acúmulo que vai acontecer no ambiente é o que realmente atrapalha o meio ambiente, né? E por quê? Porque aquelas moléculas, agora falando quimicamente, elas não estão ali dentro da cadeia alimentar ou dentro desses processos. Você não tem micro-organismos que possam decompor, ou aquela própria substância demora milhões de anos, muito tempo para se decompor, né? Dentro desse processo, e ela vai acumulando, porque a quantidade de seres, de habitantes da Terra são grandes, o uso também é grande e não dá para degradar isso no tempo que leva, e é por isso que vai acumulando. Então, é uma questão, né, que a gente precisa pensar, e pensar de uma maneira rápida e urgente, né, pelo menos dentro do meu ponto de vista. Perfeito, professora. Essa sua elucidação foi importante, e na hora que você falou assim, pensar nos nossos hábitos, a gente entra aí diretamente na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Que o ideal é a gente pensar antes o que é necessário consumir, né? Eu preciso realmente consumir tudo isso? Muitas vezes a gente toma medicação a mais à toa, né? Vai se automedicando sem passar no médico, né? E isso é um erro prejudicial, primeiro à nossa saúde, e depois a consequência vem para o ambiente, né? O que seria a Política Nacional de Resíduos Sólidos, essa lei 12.305 do ano de 2010? Né? Ela veio para conferir diretrizes ao gerenciamento de resíduos sólidos no Brasil. Essa lei, ela não surgiu do nada, ela já vem de uma normativa anterior para justamente haver esse controle de como consumir, como descartar todos esses resíduos e rejeitos de forma ambientalmente correta, para que não prejudique nem a saúde humana, né, nem a saúde ambiental. Se a gente pensar não prejudicar na saúde ambiental, volta para a saúde humana, né? Quais são os objetivos? Proteger a saúde pública junto à qualidade ambiental, né? Ou seja, se a gente pensar, grosso modo, é interessante não poluir os rios para obtermos água limpa para beber, né? Porque o processo de purificação de água, de tratamento de água, é muito custoso, né? Então é mais interessante não poluir do que você ter que necessariamente dispor de uma verba absurda, de um empreendimento enorme
para primeiro despoluir aquele curso d'água, depois tratar, é muita coisa, né? Então, os focos principais vai aparecer na tela para vocês, ó, são a não geração. Primeiro, se você puder não gerar, né? Por exemplo, vou comprar um biscoito. Em vez de comprar um biscoito que ele vem embalado individualmente de 2 em 2 no pacotinho, comprar um pacote grande, né? Que tenha bastante biscoitinho ali. Não precisa comprar 355 pares de sapato e 822 blusas, não é? Consumo que realmente há necessidade, né? Você vai à feira, não compre além do necessário, compre o que você vai consumir. Porque senão depois acaba estragando lá na sua casa aquele alimento, você vai jogar fora, né? Redução, né? Você tem que reduzir o seu consumo, reutilização. O que você pode utilizar de uma outra forma na sua casa? A gente comentou aqui dos potes de vidro que a gente pode fazer luminária, né? Eu reaproveito os potes de vidro e guardo meus temperos, né? Tem muitas coisas que a gente pode utilizar de outra forma, né? Potes, tal, que você pode usar como vasinho de planta, aqueles potes de margarina. Tem muita coisa na nossa casa que a gente pode utilizar. Eu estou focando na nossa casa, né, na questão residencial, para a gente visualizar de uma forma mais clara, mas esses processos ocorrem não só nas residências, mas em indústrias, nos hospitais, postos de saúde, escolas. Esse procedimento é geral, não é só para a população, não é só para a pessoa física, é para a pessoa jurídica também, que essa a lei incide, tá? Reciclagem, nós veremos isso mais para frente, né? Como a gente pode reciclar aquele copinho de plástico, ele pode virar alguma outra coisa depois que passar pela indústria novamente, né? Aquele papelão, né? Eu posso aproveitar para fazer papel, né? Reciclagem e tratamento de resíduos sólidos, né? Além da disposição final ambiental adequada dos rejeitos, ou seja, o que não pode ser aproveitado, reciclado, reaproveitado, ele tem que ser disposto lá no aterro sanitário de forma adequada. Por exemplo, os lixos hospitalares e o lixo residencial ali do banheiro que a gente não consegue reaproveitar, né? Porque é contaminante o lixo do banheiro. Você pode pensar, mas tem papel ali. Mas não, está contaminado com excretas e ele deve ser disposto no aterro sanitário. Em seguida vai aparecer na tela aí para vocês, né, estimular, né, são os objetivos principais aí, estimular a adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços, aderindo e melhorando tecnologias limpas que minimizem o impacto ambiental, porque quando vê a palavra minimiza, né, bagunça tudo. Então, mesmo nos processos industriais ali de produção, por exemplo, de uma roupa que a gente estava comentando certo dia, né? Sim. Qual é um padrão sustentável numa indústria têxtil? Reaproveitar a água, né? Porque na hora que vai produzir ali um tecido, aquelas lavagens daquele tecido, é muita água que é utilizada. Então, existem processos que reutilizam até 5 vezes a mesma água, né? Não precisa usar água limpa e tratada para lavar um tecido. Não seria um desperdício, né, professora? Exatamente. Então, ou até fazer uma forma de tratar essa própria água para a sua própria reutilização. Então, tem algumas empresas que fazem realmente isso, que elas têm um microtratamento ali de água para o próprio reaproveitamento delas. E antes de fazer o despejo também, né, o descarte dessa água também, ela precisa dar um tratamento melhor antes de levar realmente ao esgoto, tá certo? Porque o nosso esgoto, o nosso tratamento de esgoto, ele não trata rejeito industrial, né? Então, uma das questões é que é a responsabilidade da própria indústria em tratar o próprio rejeito, tá? E, então, isso é importante a gente ver. Esse rejeito, quando ele cai direto no curso d'água, ele vai prejudicar bastante. A gente tem aí dentro da literatura muitos casos, né, de estudos e de estudos que vocês podem, inclusive, depois observarem que houve problemas
com pessoas relacionadas, né, que desenvolveram doenças por conta desses rejeitos industriais. Então, isso é muito grave, né, e precisa ser observado. Então, a política nacional, ela traz justamente essa cobrança, né, mas cabe também para a sociedade ir atrás e observar, tudo bem? E isso é importante a gente conhecer as leis que estão ali a favor nosso, né? Porque tá ali e a gente precisa observar. E é isso que a gente está trazendo hoje. Perfeito, sempre a sua colaboração perfeita, professora. E para encerrar, esse pedacinho aí da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que nós vamos ver bastante no decorrer das nossas aulas, o último ponto é diminuir os riscos causados por resíduos perigosos tóxicos, muito daquele resíduo hospitalar, que é bastante contaminante. Aí você vai me perguntar, mas professora, e os resíduos nucleares, os rejeitos nucleares? Rejeito nuclear tem uma legislação específica que cuida dessa parte, tá? Não, porque assim, requer um cuidado especial, um tratamento especial, porque assim, ele é um contaminante muito além dos outros, né? Continuando aqui, para dar sequência na nossa aula anterior, que nós estávamos falando ali de qualidade da água, qualidade, né, dos rejeitos, né? Vamos comentar um pouquinho sobre o tratamento de esgoto. Não vamos adentrar muito, porque o tratamento de esgoto é tão complexo que seria necessário uma aula só para ele, né? Mas o que é o tratamento? O tratamento de esgoto consiste na remoção de poluentes, e o método a ser utilizado depende das características físicas, químicas e biológicas daquele material, né? Daquele efluente. É uma medida de saneamento básico que objetiva acelerar o processo de purificação da água antes de ser devolvida ao meio ambiente ou ser utilizada. Essa água provém de esgoto de residências, comércios e indústrias. Ou seja, olha a importância do tratamento. Essa água ela tem que voltar para o ambiente. Em que condições essa água tem que voltar para o ambiente? Ou ela volta para o rio, ou a gente utiliza essa que a gente chama de água de reuso, que muitos municípios utilizam aí para limpeza urbana, né, professora? É um bom jeito de reaproveitar essa água, lavando rua, lavando calçada. Mas ela não serve para consumo, não é uma água potável. Ela pode ser reintroduzida no meio ambiente, porque os processos biogeoquímicos eles vão dar ali continuidade de processar aquelas substâncias que estão presentes naquela água, já mais de 90% já retirada todos os poluentes dela. E para você ter uma ideia, o nosso sistema de tratamento de esgoto hoje, ele foi inspirado num sistema desenvolvido na Inglaterra em 1914. Por isso que ele não retira lá aquelas substâncias dos fármacos, né, que a gente comentou bem mais para o início da aula. Olha a importância de, além do consumo, não descartar medicamentos no ralo. E outras coisas também são bem contaminantes. Por exemplo, óleo é um contaminante imenso, né? Da água, né? Não joga óleo pela pia, além de entupir sua tubulação, dificulta ainda o processo de tratamento de esgoto, né? Vamos ver aí na tela um esqueminha bem lúdico de uma estação de tratamento de esgoto, que a gente chama de ET, né? Ali bem bonitinho, uma cidade que através, né, de tubos coletores, de uma rede coletora de esgoto, vai levar ali a uma série de processos, desde a retirada, né, de lixos maiores, de resíduos maiores, como garrafinhas, que tudo aquilo que vai pelo bueiro, né, garrafinha, copinho, papel, embalagem, essas substâncias, né, esses objetos são retirados ali pelo gradeamento e ele vai passar por uma série de processos aí para retirar esses demais poluentes, né? E no final do processo, como já foi mencionado, de um lado sobra água de reuso ou água que vai para o rio, mas tem a parte sólida, o lodo, né? O que fazer com esse lodo aí, tá?
duas formas. Ou ele vai para o aterro, né, retirado a maior parte da água presente nele. Ele vai ser disposto no aterro, esse lodo, ou uma parte desse lodo pode ser utilizado como fertilizante, que é utilizado, por exemplo, em reflorestamento. Coloca em árvores lá. E olha que coisa. Esse lodo, além de grande matéria orgânica, ele tem uns resíduos ali de microplástico. E a gente tem que tomar cuidado para usar esse lodo para fertilizar, por exemplo, horta, que a gente não recomenda. Né, porque já saiu um estudo ali na Europa dizendo que eles utilizam muito esse lodo para fertilizante de agricultura. E o solo, né, europeu, boa parte dele está contaminado com o microplástico proveniente desse lodo que eles utilizam na agricultura. Olha que sério. O microplástico ele está avançando aí. A gente tem investigado também algumas questões de que as águas elas estão contaminadas, né? Vamos dizer assim, por esse microplástico. A gente tem aí vários incentivos falando a respeito dessa importância e por isso que a gente precisa repensar nessa utilização, né? Então, o que a gente está falando aqui é super propício. Essa questão da agricultura que eles usavam, eu não sabia. Nossa, isso é informação super importante e nova também, né? Então, se a gente quiser cuidar do nosso solo, até mesmo porque as árvores de reflorestamento, eu acho que faz até um sentido, né? Para reutilização da própria árvore na indústria do papel e celulose, né? Então, você pode utilizar para essas empresas que não vai fazer muita diferença. Agora, já para agricultura... Para agricultura tem que compete com a questão da nossa alimentação, né? Então... Exatamente. E avançando, será que é ruim jogar água de esgoto não tratada nos cursos d'água? Né? Será que traz doenças para nós? Nossa, uma série de doenças, né? Uma série aí de contaminantes, desde verminose, a hepatite, né, professora? É extremamente preocupante e boa parte das residências brasileiras não são contempladas com o tratamento de esgoto. Isso acaba voltando, principalmente numa comunidade rural, se você joga ali o esgoto diretamente da água, mais para frente o agricultor vai coletar aquela água para regar a sua plantação, utilizar para dessedentação de animais, para consumo próprio. Olha o nível de contaminação. Pois é, então essa água contamina não só o meio ambiente, como ela traz contaminantes patógenos, né, ali que vão levar direto essas doenças, né, aos seres humanos. Então, isso é muito sério e é por isso que a gente precisa ter atenção nessa questão de cobrar justamente uma questão de inserção desse saneamento básico, né? Lembrando que saneamento é você ter a questão limpa, né? Viver num local limpo. Então, saneamento não é esgoto, rede de esgoto, é justamente o contrário. É fazer com que essa rede, que tenha essa rede, para que você viva num ambiente limpo, né? Sanear é limpeza. Então, quando a gente fala saneamento, a gente precisa... quando a gente fala saneamento, o pessoal já pensa em esgoto, ou rede de esgoto, ou local contaminado, e não é, gente. É justamente tornar esse lugar habitável, né? Esse lugar limpo. Sanear vem de limpeza. Então, é importante a gente entender que quando a gente pede rede de saneamento básico, né? Observar essa rede, ver o quanto esse ambiente ou aquelas residências estão... com risco menores, né, ou ausentes desses contaminantes por esgoto. Exato. E outro problema aí, olhando na imagem, por exemplo, a gente vê que é um lago, né, provavelmente. Se você adiciona demasiadamente matéria orgânica ali, vai ter uma grande proliferação de bactérias e algas, né? O que vai acontecer? Vão consumir demais ali o oxigênio presente naquele curso d'água, né? Provocando um fenômeno que a gente chama de eutrofização. E se não tem oxigênio, como fazemos com os peixinhos? Eles começam a morrer. A gente vê assim, às vezes no noticiário, nossa, houve uma mortandade de peixes em determinado rio, em determinado lago, muito provavelmente provocado por poluentes, né, professora?
Sim, então é a demanda bioquímica de oxigênio, né? Então, isso daí é muito sério e aí causa essa mortandade, né, em alta quantidade de peixes e quem acaba sofrendo são as populações ribeirinhas, né, que precisam pescar ali para revender ou até para a própria alimentação. Nossa, nosso papo estava maravilhoso, professora. Foi enriquecedora a sua participação aqui hoje. Estudantes, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu espero vocês aqui para a próxima aula. Avaliem se vocês gostaram da aula. Muito obrigado. Obrigada, professora. Obrigada, pelo convite. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.